Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 16. Provérbios 16. Versículos de número 18 e versículo de número 19. Provérbios 16, versículos 18 e versículo 19. Glória a Deus. Provérbios 16, versículos 18. Eu vou lendo aqui. Aleluia. Provérbios 16, 18 diz assim. Vou lendo aqui para ganharmos tempo. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Amém? Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar o perigo da soberba em nossas vidas. Falar de soberba é um assunto um pouco complicado, porque a soberba é um sentimento, a soberba é um pecado que muitas pessoas que possuem, que cometem este pecado, nutre este sentimento no seu coração. A grande maioria das pessoas, elas não assumem, não reconhecem a soberba. E falar deste assunto é complicado, porque a soberba é uma imagem elevada que a pessoa tem de si própria. A soberba é um sentimento que a pessoa tem dela própria. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que tem uma autoconfiança exagerada nela. A soberba é um sentimento destruidor, é um sentimento imperceptível, é um dos pecados que dificilmente nós cometemos e confessamos, porque aqui incluímos a todos. Não tem uma ala específica que um dia não experimentou deste sentimento. Porque muitas vezes nós pensamos que o soberbo é só aquele que possui, que tem posses, que tem riqueza. Tem muitas pessoas que nada têm e é um poço de soberba. Então nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar deste assunto. E quando falamos da soberba, nós precisamos também lembrar dos humildes. Porque todo soberbo, obviamente, ele não é uma pessoa humilde. E a Bíblia fala que a soberba precede a ruína, precede a queda. Mas a Bíblia fala do versículo de número 18: melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir despojos com o soberbo. Quem é humilde? Humilde é aquele que reconhece as suas limitações. Humilde é aquele que reconhece as suas fraquezas. Humilde é aquele que reconhece que necessita do próximo. Humilde é aquele que sabe que ele não é nada. Já o soberbo é o inverso. O soberbo, ele pensa que ele é tudo. O soberbo, ele pensa que as coisas dele é melhor. O soberbo só pensa que as coisas dele que dá certo. E o soberbo, ele tem algumas características que é negativa, mas ele pensa que são características positivas. Por exemplo, todo soberbo, ele não gosta de ser contrariado. Vai contrariar um soberbo para você ver. Vai contrariar as ideias do soberbo. Vai contrariar os pensamentos do soberbo. O soberbo, ele não gosta de ser contrariado. O soberbo, ele não gosta
de ser, que os seus pensamentos sejam contrapostos. O soberbo, ele não gosta de ser contrariado. E quando o soberbo é contrariado, ele emite um contra-ataque. Quando o soberbo ele é contrariado, a primeira atitude de quando ele é contrariado, se ele não conseguir, primeiro passo, ele tenta impor os seus pensamentos. Ele tenta impor as suas ideias. Se ele não conseguir, ele vai se rebelar. Todo contra-ataque de um soberbo, o primeiro é impor. Se ele não consegue impor, ele se rebela. Sabe por quê? Porque o soberbo ele tem um alto conceito de si próprio. O soberbo ele tem uma alta elevação de si. Então ele jamais pensa que erra. Ele jamais pensa que os seus pensamentos estão errados. Tudo que ele pensa, tudo que ele quer colocar em prática, ele acha que dá certo. Se você primeiro contrapor, se você questionar, se você não aceitar, ele se rebela. Outra coisa, o soberbo ele não aceita críticas construtivas. Todo soberbo que você fizer uma crítica construtiva a ele não aceita. Se você disser, eu acharia melhor desse jeito, eu acho que você está exagerando dessa forma, eu penso que desse jeito atingiríamos um resultado melhor. Mas o que acontece? O soberbo, ele não aceita críticas, porque no seu pensamento, no seu conceito, ele é uma pessoa que pensa melhor que os outros. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A recomendação da Bíblia é assim: se eu olhar para vocês, eu tenho que ver vocês superiores a mim. E o soberbo é o inverso, ele olha as pessoas inferior a ele. Ele pensa que os seus pensamentos, ele pensa que tudo que ele faz é melhor. O carro dele é melhor, a roupa dele é melhor, a sua fala é melhor, os seus filhos são melhor, tudo do soberbo é melhor. Se ele não estiver na frente de nada, se nada conduzir das suas mãos, não dá certo. Mas a recomendação da palavra é que um considere os outros superiores. Eu não posso olhar para vocês e vocês olharem para mim, eu olhando para vocês como inferior. Esse povo não é nada. Esse irmão, não, é o inverso. A Bíblia fala que nós devemos olhar com esse sentimento, que os irmãos são melhores que o outro. E a soberba é um dos sentimentos mais devastador, que derruba pessoas. Outra coisa, uma das características que o soberbo ele pensa que é positiva, mas é negativa. Todo soberbo não aceita ser exortado. Todo soberbo não aceita correção. Porque no seu pensamento ele é irrepreensível. No seu pensamento o soberbo ele pensa que não erra. No seu pensamento o soberbo pensa que sempre ele tem que ganhar uma discussão. No seu pensamento o soberbo pensa que só suas ideias, só o seu dizer, só a sua fala é correta. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: se existe um soberbo aqui nesta noite, o único homem que pisou nesta terra, que era irrepreensível, não achou mancha de falha, não errou, se chama Jesus Cristo. Fora desse homem, todos nós somos repreensíveis. Todos nós precisamos de críticas construtivas. Todos nós precisamos ser exortados, porque a nossa carne é tendenciosa ao erro. A soberba, uma parte da nossa vida. Todos nós que estamos aqui, um certo momento da nossa vida, e temos que lutar com esse sentimento. Num casamento é muito comum acontecer isso. Soberba não é só para aqueles que possuem riquezas, não. Você não saber, porque no carro do soberba não existe marcha ré. Muitas vezes precisamos dar uma marcha ré. Muitas vezes precisamos dizer: está tudo bem, é verdade desse jeito. Sabe por quê? Para a harmonia reinar naquele lar.
Muitas vezes precisamos retroceder para as coisas seguirem o curso normal da vida. Então entenda uma coisa: o único que é irrepreensível é Cristo. Todos nós que estamos aqui, do menor e do maior, do pobre e do rico, do letrado e do analfabeto, estamos sujeitos a ser repreensível, a ser repreendido, a ser exortado. Sabe por quê? Porque se nós pensarmos assim, nós tomamos o lugar de Deus. Porque a Bíblia fala em João 3,30, é necessário que eu diminua e Ele cresça. É necessário que eu diminua e Ele cresça. Aleluia. Para que eu diminua, para que Cristo cresça, eu preciso descer. Eu preciso renunciar. Eu preciso reconhecer as minhas limitações. E nós estamos acostumados o quê? Eu digo, eu canto que Ele cresça. Mas se você é soberbo, você se elevou. Se você é soberbo, você tem um autoconceito elevado de si próprio. Você está dizendo assim: eu não erro. Você está dizendo assim: eu sou melhor que ele. Eu estou dizendo assim: eu sou uma pessoa que posso tudo. Não! A Bíblia fala, e uma das características do cidadão do céu é a humildade. Se estamos clamando, se estamos buscando, se nós estamos marchando para o céu, a soberba não faz parte do cidadão do céu. A soberba não faz parte daquele que aguarda a volta do seu Redentor. A característica do servo, a característica daquele que está indo para o céu é ser humilde. Ser humilde e reconhecer que eu preciso dele, ele precisa de mim. Reconhecer que todos nós precisamos um do outro. Nós não podemos nos elevar, porque se nós elevarmos, se nós acharmos esse conceito, nós seremos abatidos. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 29:23: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Naquele último culto de família que teve aqui na igreja, depois do culto eu fui levar aquela irmã, a irmã Elsa, se não me engano o nome dela. Ela mora ali na Anchieta, eu moro no começo da Anchieta. E nós estávamos conversando sobre esse tema. E ela falava como essa igreja hoje, a igreja no geral, não é Vila Paulina, como a igreja hoje, ela bebe de uma soberba. E ela lembrava quando ela era moça, existia um pastor numa cidade vizinha que ela morava, e este pastor, ele começou a visitar no hospital de tuberculose doentes, e ele ia visitar, falava da palavra, orava, e as pessoas em estado terminal começaram a ser curadas. E aquilo começou a chamar a atenção do diretor do hospital. O diretor do hospital chamou e falou assim para ele: pastor, tem uma salinha aqui, o senhor não quer fazer cultos? O senhor não quer vir aqui fazer cultos? Ele falou amém. Começou a fazer cultos, começou a visitar outros andares, e o pastor colocando a mão, pessoas sendo curadas, o pastor pregando a palavra e pessoas se rendendo a Cristo. Sendo que naquele lugar já existia um local de culto da Igreja Católica. E o que aconteceu? Com os cultos que ele estava fazendo naquele lugar, começaram a aumentar almas no seu culto, e estavam saindo pessoas lá da capela. Então ele começou a pregar, e ele começou a impor as mãos, e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Todo culto tinha pessoas sendo salvas, pessoas se rendendo. E chegou a um certo ponto, uma vez, que o padre começou a falar dele. O padre começou a falar: o que está acontecendo aqui? Começou a criticar o pastor. E tinham pessoas que falavam: pastor, o padre está falando mal de você. Ele falava: vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Pastor, o padre está falando mal de você. Vamos orar por ele. E uma certa vez, ele estava no culto. O padre já estava tão inflamado. Ele não estava aceitando aquilo. Ele passava, via pessoas falando em línguas estranhas. Ele passava e via pessoas testemunhando que foi curado. Pessoas sentenciadas à morte, voltou à vida. E ele foi um dia tirar satisfação. E esse padre, ele entra lá com toda soberba, com toda arrogância. Ele já se apresenta: eu sou padre, sei falar sei falar 3 idiomas e falo em latim. Essas línguas estranhas que vocês estão falando não é de Deus.
E eu lanço um desafio para você. E o pastor, com toda humildade, sabiam, porque ele tirou a informação do pastor. Quem é esse pastor? Olha, tem a 4ª série. E ele foi lá para quê? Qual era o intuito dele? De humilhar. Mas sabe o que aconteceu? Ele falou assim: eu lanço um desafio para você. A irmã Elza contando, eu vou falar em latim com você. Aí pensaram, acabou o pastor. O pastor agora vai ser engavetado. Ele começou a falar em latim, ela falou que o Espírito Santo toma a boca dele, ele começa a responder. Ele fazia pergunta e ele respondia. Sabe o que aconteceu? Sabe o que significa isso? Deus abateu o homem soberbo se abaterá, mas o humilde obterá honra. Aleluia! Deus dá graça, Deus existia o soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Ele foi para humilhar e Deus tomou a boca dele, e ele falava e ele respondia, ele perguntava, e eles começaram a falar em latim, e Deus deu graça aos humildes. Aleluia! Sabe, nós precisamos disso. Então o que nós entendemos aqui nesta noite? Muitas vezes nós somos encurralados, muitas vezes nós estamos sendo pressionados. Qual é o intuito? Quando nós somos soberbos, um dia na nossa vida fomos assim, nós somos por contra-ataque. Fez para mim, eu vou devolver. Mas humilde não, vamos orar por ele. Porque o dia que tentar te encurralar, o dia que te tentar te envergonhar, o dia que tentar te diminuir, o Espírito Santo é que vai falar por você. O Espírito Santo que vai acrescentar você. É o Espírito Santo que fala por você. Porque qual era a intenção ali? Era o que? Para dizer o que? Não! Vamos negociar que não. Foi para humilhar. Mas Deus exalta. Aleluia. Deus exalta, Deus é que dá honra, é Deus que exalta. Sabe por quê? Porque a soberba, a arrogância, o orgulhoso, a soberba, ela atua em 3 fases da vida do ser humano. A primeira fase que a soberba atua é no ser da pessoa. E você consegue identificar um soberbo de longe. O ser, ele sempre fala na primeira pessoa: eu faço. Se não fosse eu, isso não aconteceria. Se não fosse esse trabalho, se não fosse eu. Ele nunca elogia nada dos outros, mas ele sempre usa o eu. Eu posso, eu sei, eu faço. Isso aconteceu por causa de mim. Aqueles ali não, eu. Então a soberba atua no eu das pessoas. Então esse pastor foi lá, esse padre foi lá para quê? Eu vou mostrar para este povo, quem manda aqui sou eu. Mas ele esqueceu que quem é humilde, ele vai se deparar de frente com o eu sou. Moisés, Deus, Senhor, o que eu falo para falar? Fala que o eu sou, sabe o que o humilde faz? É Deus que faz. Se não fosse Deus, eu não faria nada. É o Senhor que vai na frente dele. Ele coloca o Espírito do Senhor na frente. É Deus que faz. Essa voz bonita que você tem é Deus que te deu. Esse mover que você tem é o Espírito Santo que age na sua vida. Se esse trabalho prospera, é o Senhor que dá condições. Se você está de pé, porque o Senhor tem te sustentado. Se você tem colocado a sua mão, continue, porque é o Senhor que faz. Porque a soberba, eu posso, eu sei, eu sou melhor, tudo vem das minhas mãos. Isso é perigoso. É o Senhor que faz na sua vida, é o Senhor que age na sua vida. Tudo vem do Senhor. Nós não somos nada, do pó saímos e do pó retornaremos. Nós não temos o controle de nenhum minuto da nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então o eu que faço é o Senhor que faz, é o Senhor que abre, é o Senhor que permite. Glória a Deus. Outra coisa, a arrogância, a soberba atua no ter. Não é ter só de posse. Isso acontece com todos. Eu tenho o dom. Eu tenho louvor. Só eu tenho palavra. Só eu derramo fogo. Só eu consigo avivar a igreja. Só eu. Eu tenho. Isso é um perigo. Pessoas que agem assim, ela eleva o seu eu de uma tal forma, e ela monta um altar para ela mesma, para a sua própria adoração.
Eu não tenho nada, nós não temos nada. É o Senhor que dá tudo para nós. Aleluia! Nós pensamos em chegar aqui, mas o Senhor que permitiu que chegássemos aqui. O Deus que deu o emprego para você, Deus que deu o que comer para você, Deus que deu a vida para você, Deus que deu riqueza para você, Deus que deu aquilo que você comeu hoje, aquilo que você vai comer aquilo. É Deus que te deu esse dom, é Deus que te deu essa voz, é Deus que usa você, é Deus que te deu essa frente nesse trabalho. Tudo vem de Deus, tudo é do Senhor, nada somos, nada é nosso, nós não possuímos nada, tudo é de Deus, é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que põe, é Deus que tira, é Deus que faz todas as coisas. Aleluia! É Deus que dá o seu filho, é Deus que dá a salvação, é Deus que dá tudo. Nós não temos nada, nós somos um monte de nada, nada possuímos, nada temos, tudo vem da mão santa, tudo vem da mão do Eterno, é Ele que nos dá tudo. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Jesus! Maravilhoso! Outra coisa, Aleluia! Glória a Deus! a soberba, ela atua no saber. Hoje é muito comum você ter pessoas que têm conhecimento profundo da Bíblia. Não é errado você estudar, não é errado você melhorar, buscar, se aprofundar, mas chega tempo que essas pessoas estão buscando tanto conhecimento, tanto saber, que eles pensam que sabem mais que Deus, que eles pensam que sabem mais que todo mundo. Então ele começa a se inflamar de um jeito, que aí ele não começa mais a sentar para ouvir muita gente. Os grandes líderes estão caindo por causa disso, porque eles não querem ouvir mais qualquer pessoa. Ele está achando que Deus não usa qualquer um para falar. Ele está achando que ele não tem que sentar mais para ouvir em culto de doutrina. Tem muitos líderes aí que estão nos grandes topos, ocupando grandes cargos dentro das igrejas, que eles não sentem, ele esqueceu qual foi o último dia que ele sentou aí na nave da igreja para ouvir e falar assim: Senhor, fala comigo. Ele entra numa soberba, ele se eleva de tal ponto que ele entende assim: eu já cheguei no ápice do conhecimento, eu sei tudo. O que esse irmão tem para me oferecer? Mas nós não sabemos nada. A cada dia o Senhor nos ensina. A cada dia precisamos ir na fonte para buscar conhecimento do Senhor. O Senhor, Ele faz isso conosco. Nada sabemos, nada possuímos. Nós não adquirimos o conhecimento hoje. Esta palavra é nova. Amanhã o Senhor manda outra palavra. Amanhã o Senhor manda outra pessoa. Deus usa do jeito que Ele quer. Então temos que beber desse conhecimento. Temos que comer desse conhecimento. Temos que ficar nesta palavra. Nunca ache que você chegou no lugar, no patamar, no ápice. Busque conhecimento da palavra. Busque sempre isso. Não pense que esta pessoa, porque ele não tem o mesmo conhecimento seu, não pense que ele não possui a mesma função eclesiástica que a sua, que Deus não pode usar ele para falar com você. Observe, porque Deus usa os pequenos ainda. Deus fala através dos pequenos para evitar da queda. O Senhor, Ele fala contigo. Então nunca ache que você atingiu um conhecimento que não está apto a receber mais conhecimento. Então a soberba atua no conhecimento das pessoas. Aleluia! Aleluia! Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! A soberba, ela tem um poder destrutivo, destruidor, em várias camadas da sociedade. Mas eu quero falar de 3 camadas que eu considero que é muito importante para nós. Primeiro, família. Tem muitos casamentos se acabando. Tem muitas pessoas indo ao divórcio por causa da soberba do casal. Porque a família, o que é família? A família é uma instituição santa, sagrada. A família ela nasce no coração de Deus. Quem institui a família é Deus. E o que acontece nesse lugar é um local do quê? De harmonia. É um local de afeto. É um local de apoio. É um local que tem conflitos também.
Mas existe o quê? Tem que solucionar os conflitos. Mas muitas pessoas que isso, vamos dizer, que é mais puxado ao homem. O homem, ele tem aquela coisa, principalmente o homem cristão. Eu sou o cabeça, eu que mando aqui. Seu corpo é meu. E é assim que tem que ser. Então ele não aceita reconhecer que ele erra. Ele não aceita reconhecer que ele precisa reconhecer os seus erros. Ele não consegue compreender o quão é importante a solução do problema. Então a soberba, ela fere diretamente a harmonia. Por quê? Porque o soberbo, ele se acha que não erra, ele pensa que não erra. Então para o soberbo reconhecer que ele errou é um fim para ele. Ele prefere colocar em jogo a sua família, ele prefere perder a sua família do que ele reconhecer que ele errou. Então isso é muito comum hoje no conflito familiar. Então muitas vezes as pessoas preferem dormir sem solucionar o problema por uma coisa chamada eu tenho razão. Por eu ter razão, eu não vou perdoar. Por eu ter razão, eu não quero fazer isso. Mas não, o humilde reconhece que ele é o quê? Fraco. O humilde reconhece que ele erra e que as outras pessoas erram. Então, se nós queremos ter uma harmonia e não queremos que a soberba destrua a nossa família, nós precisamos descer nesta noite. Precisamos reconhecer que o Senhor é que manda na nossa vida. Reconhecer que o Senhor diz para mim e para você nesta noite: sai do pedestal, reconheça as suas falhas e solucione os conflitos. Perdoe os seus erros entre famílias, entre pais, entre mãe, entre filhos, para o Senhor operar bênçãos, porque reino dividido o Senhor não prospera, reino dividido não há bênção. Então, porque muitas coisas acontecem na soberba, muita soberba, e depois vai para o divórcio, aí inflama mais a soberba, aí você se torna um inimigo. Aquela pessoa que dizia meu bebê, meu amor, minha gatinha, meu gatão, ai, chuchu, vida. Sabe o que acontece isso? Eu sei, porque eu tenho ajudado a minha esposa em divórcio de crentes. Aí eles se tornam inimigos. Aí eles querem, parece que você é uma lata de lixo, que eles começam a despejar todo o ódio, toda a mágoa. E muitas vezes é só uma coisinha pequena. Perdão. Reconhecer as limitações, perdoe, desça nesta noite, vá à casa do oleiro, deixe o Senhor te quebrar, para Deus transformar a sua casa, para Deus abençoar a sua família. Outra coisa, outro lugar que este é o campeão, mas é decorrência da família, igreja. A soberba está matando a igreja do século 21. A soberba, a arrogância, o orgulho está matando a igreja. Está dando mau testemunho. Pode observar hoje. Pode observar. Tem pessoas, e isso acontece muito no meio dos obreiros. Obreiros que se acham acima de todos. Obreiros que não reconhecem liderança. Obreiros que não obedecem. Obreiros que não querem estar debaixo da ordenança ministerial. Obreiros que só ele pensa que só ele sabe. Obreiros que se oferecem. Isto é soberba. Está matando os grupos. Percebe que hoje no grupo do louvor, no ministério do louvor, eu não duvido muito que tem pessoa que vai cantar, a outra está torcendo para o CD dar errado. Isso é soberba, isso é elevação de ego, isso é pessoa ensimesmada de si próprio, está matando a igreja do Senhor Jesus, está deixando muitas pessoas machucadas. Por quê? Por causa da soberba. A igreja é um local de ensinamento de Cristo. A igreja é um local onde ensina Cristo, e ela tem que ser cristocêntrica. Para que ela seja cristocêntrica, nós precisamos descer. Nós precisamos se diminuir para crescer em nós. Então isso vem dividindo grupos. Divide a igreja, divide os grupos, e a obra do Senhor não prossegue, a obra do Senhor não avança. Por quê? Por causa da soberba. A soberba é um sentimento imperceptível. É igual se você perguntar para uma pessoa: você é pobre?
Ninguém gosta de falar que é pobre. Pergunta se ela é rica, ela quer colocar no telão que ela é rica. É a mesma coisa, você é soberbo? Jamais, eu sou soberbo. Sou mais humilde daquela igreja. Eu sou a pessoa mais humilde que tem lá naquela igreja. Eu sou a pessoa mais humilde. Se não existisse tanta humildade igual a minha, aquela igreja já tinha acabado. É a falsa humildade. Porque a soberba, ela transmite uma má impressão, então ninguém assume. Isso é para qualquer um de nós. Vai para dentro do seu casamento e você vai ver. Tem dia que você é soberbo, você é um poço de soberba. Mas você não quer reconhecer. A sua esposa fala para você, você está errado, é melhor assim. Você acha que eu sou o homenzão da casa? Sou eu que ponho o que comer aqui. Sou eu que eu sustento. Por um certo tempo, um dia o Senhor me repreendeu. Eu falava assim para minha mulher, eu falo mesmo. Eu falava assim para ela, tudo aqui é meu. Fui eu que comprei, fui eu que conquistei, mas um dia o Senhor me repreendeu. O Senhor me repreendeu. Ele é carne da sua carne. O Senhor me repreendeu, eu falava isso. Tudo é meu, fui eu que comprei, fui eu que conquistei, mas o Senhor me repreendeu. Nada, tudo está ligado. Então, você precisa se unir com a sua esposa. Você precisa obedecer, porque o soberbo não obedece. O soberbo não aceita a regra. O soberbo não gosta de ser contrariado. E aí o que acontece? Família arrebentada, igreja dividida, egos. Porque tem muitas pessoas, eu não aceito esse fulano. Por quê? Porque eu sairia melhor que ele. Sou bonito? Eu tenho certeza. Sou bonito, sou rico, tenho oratória, sou letrado, sou estudado. Isso aí, quem é esse aí? Quem é esse aí? Não, esse aí, Deus não usa ele não, Deus usa ele. Divide a igreja. Aí o que acontece? Onde atua, onde vem externar a soberba? Vida espiritual. A soberba do crente, ela fica evidente na sua vida espiritual. Porque a Bíblia fala, Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir? E dá graça aos humildes. Aí ele ora, Deus não ouve a sua oração. Deus queria até usar ele. Às vezes ele tem até talento, ele tem até dom, mas ele tomou para ele acha que vem dele, ele acha que só ele faz. Aí ele fica parado no tempo. É questão de dias para tombar. Porque a palavra do Senhor diz que a soberba precede. Sabe o que é a soberba? Tragédia anunciada. É como se eu construísse uma casa numa época que não chove, em alguma ribanceira. Eu sei que quando vir o verão vai chover. E a hora que chover a casa vai vir abaixo. Assim é a soberba. A soberba, ela é tragédia anunciada. Então que nesta noite nós vamos participar do pão, do sangue. E este Jesus, que foi irrepreensível, ele foi o ser como o homem mais humilde que esta terra experimentou. Ele podia ser tudo, mas ele se fez de nada. Ele podia dizer, eu sou, eu faço, eu abro o mar, eu curo, eu liberto, mas ele assume a forma do que? De servo. Ele se coloca em condição de nada, e é isso que tem que ser a nossa condição aqui nesta noite. E eu me incluo nisso aqui também. Não é fácil, porque você abrir mão de muitas vezes você está com a razão, é difícil. Você muitas vezes dar uma marcha ré e voltar e reconhecer que você errou é difícil, mas que nesta noite, pela sua misericórdia, porque aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, mesmo no patamar mais elevado eclesiástico, todos estamos na mesma condição. Se dá um ataque fulminante aqui, acabou. Se cair um avião aqui, acabou. Nós não temos o controle, nós não somos nada. Tudo vem da mão do sangue, tudo vem de Deus. É Deus que tem nos sustentado, é Deus que tem nos levantado, é Deus que tem dirigido a nossa vida, é Deus por misericórdia nesta noite, que por amor Ele permite que cada um de nós que aqui estamos, tocamos neste pão, que depois que levantado aos céus, Ele orava, Ele é consagrado, nós estamos trazendo em memória o que Ele fez por você. Meu irmão, se Deus olhasse quem éramos nós, não acharíamos nada em nós que levasse ao Calvário. Foi amor, foi algo inexplicável. Ele viu beleza onde não há beleza, onde há beleza no monte de lixo. Se Deus olhar para nós é isso: pecados, soberba, orgulho, ódio,
mágoa, mas Ele é tão misericordioso. Ele é tão maravilhoso. Outras religiões não se acham um Deus desta forma. Ele não é um Deus punitivo, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus que está sempre olhando para nós. Vale a pena, filho, não faz isso. Ele é paciente. Muitas vezes você não é paciente com o seu filho, com o seu amigo, mas o Senhor está nos dando chance nesta noite. Meu irmão, eu falo sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Eu não acho nenhum momento na face da terra que quando você chega diante de uma autoridade, você está diante de tantos erros, de tantas coisas, você não é perdoado. Nesta noite podemos chegar aqui com as nossas mãos sujas e sermos limpos pelo sangue. Nesta noite nós podemos chegar aqui nesta condição, condenado, largado, não reconhecido pela sociedade, mas na igreja ainda é refúgio, na igreja ainda encontramos uma esperança, na igreja é um lugar de mudança, na igreja é um lugar onde nós nos colocamos e saímos diferente. Este mundo está perdido, mas existe um lugar ainda por causa da presença do Espírito Santo, por causa da habitação de Deus. Sabe o que acontece? Quando eu reconheço que sou soberbo, eu me coloco na condição de humilde. Sabe o que? Deus dá graça ao humilde. É o Senhor falando assim: toma humildade, receba graça, receba graça, graça para humilhar, graça para prosseguir, receba graça, a graça de Deus. É isso que está acontecendo. O Senhor despejando a sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é superabundar? É você ter um balde assim, você virar tudo, despejar graça. É isso, meu irmão. É a graça de Deus sendo superabundada. É a graça de Deus sendo despejada. E eu olho para mim nesta noite e você examine a sua vida. O Senhor te dá graça nesta noite. O Senhor te perdoa. O Senhor permite você participar. Não somos dignos nem de pronunciar este nome. Nós não somos dignos nem de dirigir este nome. Os anjos estão ali encobertos, cobrindo as suas asas. Santo, santo, santo. E é isso, um Deus que é santo, um Deus que é misericordioso, é um Deus que nesta noite Ele não leva em consideração o seu Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Como somos nós? Erre com uma pessoa. Tem pessoas que têm anos de igreja. Se pisar fora com ela, ela te tolera, mas não te perdoa. Nós precisamos lembrar que nesta noite, isso é individual. Aleluia. Nós pecamos neste dia. Deus tremendo. Nós pecamos em pensamentos, pecamos em atitude, mas nesta noite, pela graça de Deus, pelo seu Filho, Ele permite nós lembrarmos do que Ele fez. E nesta noite isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é motivo para se alegrar, é motivo para pular. Meu irmão, vamos imaginar que uma pessoa, ela está condenada à cadeira elétrica. E aquele juiz, ele passa a noite inteira examinando a defesa. O Ministério Público fez a acusação, o juiz fala assim: eu vou absolver esta pessoa. Tem pessoas que falam assim: como? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? Você viu quem ele era? Foi isso que Jesus fez por nós. Cada um de nós aqui examine a sua vida. Deus, Ele perdoou algo que era imperdoável na visão humana. Deus, Ele derrama seu sangue do seu Filho e Ele nos aceita nesta noite. Meu irmão, tem pessoas aqui que não são nós, todos que nós estamos no mesmo bojo, no mesmo pote, todos pecadores, pessoas que mereciam o fogo eterno, pessoas que mereciam ser condenados, mas a graça nos alcançou, a graça nos atingiu, o seu sangue nos purificou, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos aqui por dom não leva ninguém para o céu. Nós estamos aqui por riqueza não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Cristo. Quem leva o homem e a mulher para o céu é Jesus. É Jesus que está nos levando para o céu. É Jesus que está nos aceitando nesta noite. A irmã não te aceita, Jesus te aceita. Jesus está te levando para o céu. Jesus está te dando mais uma chance nesta noite. Que Deus abençoe e vos guarde. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém.